Olá, bonitas, boa noite. Hoje nós vamos iniciar uma nova jornada de lives, de encontros ao vivo aqui no Facebook. No mês das crianças, eu vou abordar temas como o uso dos óleos essenciais para as crianças. Hoje eu vou abordar a aromaterapia como uma técnica natural e efetiva para auxiliar no desenvolvimento infantil. E eu vou trabalhar dois casos específicos. Então, se você em casa tem uma criança que está manifestando agressividade, hostilidade, irritabilidade, ou então alergias na pele, vale a pena assistir a live de hoje, porque eu vou dar dicas de como utilizar os óleos essenciais de forma segura para esses dois casos. Nessa segunda-feira, então, nós vamos trabalhar esses dois temas. Na segunda-feira que vem, nós vamos falar sobre foco, concentração e TDAH. Quais são os óleos essenciais comprovados cientificamente que são efetivos para auxiliar nesses casos. Na outra segunda-feira ainda, do mês de outubro, nós vamos falar sobre a aromaterapia e o autismo. E por fim, no último encontro, dia 29 de outubro, eu vou falar de óleos essenciais para distúrbio do sono e também para adaptação escolar. Então, se você tem alguma criança em casa que está com dificuldade de se adaptar à escola, vale a pena assistir até o 29 de outubro. Então, teremos uma jornada de óleos essenciais, conhecer como utilizar a aromaterapia de forma segura e efetiva com as crianças. Se você não passa por nenhuma dessas situações, mas conhece uma amiga, alguma pessoa próxima a você que passa por alguma dessas situações, vale a pena compartilhar a live com a sua amiga ou sua familiar. Eu vou compartilhar aqui agora na fanpage da Harmonia Aromaterapia. E vou pedir para quem estiver ao vivo comigo já, coloque um oi, como que está, coraçãozinho, para saber se está ao vivo e aproveita, marca sua amiga que precisa assistir essa live de hoje. Enquanto isso, vou compartilhar aqui na fanpage da Harmonia Aromaterapia. Bibiana, Márcia, sejam todas bem-vindas. Raíza, Eduarda, Cláudia e Ana. Sejam todas muito bem-vindas. Então vamos começar falando sobre agressividade, crises de irritabilidade, de agressividade mesmo, que podem ser manifestadas de diferentes formas. Antes de eu indicar um óleo essencial que é efetivo para agressividade, a gente precisa, obviamente, entender o que está gerando essa agressividade na criança. Dentro da psicanálise, entende-se que qualquer desordem mental, qualquer manifestação antissocial ou até mesmo a agressividade, ela pode ser proveniente de quê? De fatores genéticos, mas também do meio em que ela vive. Então a gente precisa analisar como pais qual é o ambiente que essa criança está inserida, como que está o ambiente familiar? Está um ambiente com agressividade? Onde existe muita troca verbal, onde há o desafio, a autoridade, onde há a ideia de provocar o medo na criança para introduzir um aprendizado, nesses casos pode surgir a agressividade, a hostilidade e crises mesmo de raiva e até mesmo explosão, violência a partir da criança. Mas não só, às vezes, em ambientes onde há agressividade, discussão frequente dos pais no ambiente familiar, pode gerar uma crise de irritabilidade, uma agressividade na criança. Muitas vezes essa manifestação ela também surge de uma ausência dos pais, ou melhor, de uma incapacidade de demonstrar amor incondicional para a criança. Eu não quero dizer aqui que o pai ou a mãe eles apresentam uma dificuldade, como que eu posso dizer? De sentir o amor. Não é uma dificuldade de sentir amor pela criança, mas sim de manifestar devido ao seu histórico familiar. Então é muito comum mesmo na prática clínica, pais com uma incapacidade, com uma dificuldade de expressar a amorosidade, o amor incondicional para seus filhos. E aí o que acontece nessa dificuldade de transmitir o amor? Surgem as distorções de comportamento, vai modificar o dia a dia da criança, ela vai começar a manifestar uma dificuldade, uma manifestação antissocial, ou então uma agressividade, crises de raiva, ataques de raiva mesmo. Então, o que acontece? A gente precisa identificar no nosso contexto familiar se existe alguma dificuldade de transmitir
transmitir o amor. Muitas vezes ela pode surgir de, por exemplo, mas a minha rotina não permite muito tempo com meu filho, eu tenho que trabalhar muito, muitas horas, então eu fico pouco tempo com meu filho, com a minha filha, e por isso talvez então manifeste essa agressividade. Bom, a gente não está aqui querendo dizer que precisa ficar X horas com o filho para que o carinho, o afeto, e aí então não manifeste a agressividade. A gente quer trazer o quê? Qual que é a clareza, o objetivo? Qual é a qualidade dessa relação? Será que no momento em que você está com o filho ou com a sua filha, você realmente está presente? Você está ali realmente dedicando a sua atenção? Porque a criança, independente da idade que ela possui, ela vai perceber essa falta de atenção. Tá lá o pai e a mãe com o celular na mão ou fazendo outras coisas sem dar realmente atenção. Tá de corpo presente, mas não de alma, de pensamento, de sentimento. E aí a criança vai sentindo o quê? Um distanciamento no ambiente familiar e vai manifestar a agressividade como um sinal de que precisa de atenção. Então, dentro da psicanálise, a gente percebe que o meio ambiente ele vai gerar uma distorção, ele vai trazer um desequilíbrio emocional e também uma manifestação antissocial, uma agressividade. Eu preciso olhar para o ambiente onde essa criança está inserida. A partir do momento que eu identifico que, os pais eles não estão muito presentes, como que vou melhorar a qualidade da presença, né? Como que eu vou conseguir realmente estar presente ali, dedicar nem que seja meia hora, mas realmente estar aquela meia hora com a criança? Então, se você percebe que existe uma grande dificuldade devido ao seu histórico familiar, bom, eu não recebi, Daiana, amor, carinho dos meus pais. Então, eu tenho muita dificuldade de expressar esse amor e esse carinho para o meu filho, para minha filha. Eu tento fazer o meu melhor, mas quando eu vejo, eu estou distante. Ou então, quando eu vejo, eu estou manifestando um comportamento mais agressivo, tentando manifestar uma autoridade para então gerar uma disciplina, uma educação com o meu filho. E aí, o que a gente precisa trabalhar com a aromaterapia é um óleo essencial que desenvolva nos pais a capacidade de manifestar, né, de transmitir esse amor que já existe dentro dele. Então, o óleo essencial que induz, que instiga a colocar para fora esse amor é o óleo essencial de gerânio. Ele é um óleo que nos ensina a dar e receber o amor na mesma proporção. Então, ele vai trabalhar a minha relação com os meus pais, então com meu pai, com a minha mãe, com a minha relação, se houve ou não demonstração de afeto, e agora, então, com os meus filhos. O gerânio é um óleo essencial muito especial para trabalhar a relação familiar e a palavra amor, o sentimento amor. Bom, como que você pode utilizar se você percebe? Bom, meu filho está manifestando agressividade, violência, está mordendo os colegas na escola, que é um grande sinal de, opa, cadê a atenção? Essa criança está tentando chamar a atenção através da violência, o carinho, receber afeto e dedicação do tempo. Então, eu vou trabalhar o gerânio através do difusor pessoal, que é um colar que a gente já conhece das outras lives, né? Um difusor pessoal, tem um buraco aqui, um orifício no pingente, e você coloca a gota do óleo essencial de gerânio para ir sentindo o aroma. Nós já sabemos que os aromas, os óleos essenciais, são capazes de modificar as nossas emoções, o nosso comportamento, pois atuam diretamente nas nossas estruturas cerebrais. Então, o óleo essencial de gerânio é isso que ele vai proporcionar, trazer o afeto, o carinho e a capacidade de transmitir o amor. Com isso, com o ambiente pais resolvidos, vamos dizer assim, conseguiram transmitir o amor, o carinho, é possível também trabalhar a criança que está sofrendo com a agressividade, com a irritabilidade. A gente pode pensar que às vezes essa criança ela está sendo cuidada pelos avós, por um outro familiar, está impossibilitada de ficar com os pais por algum motivo, e aí eu não consigo trabalhar os pais, então e a avó, a tia, quem está cuidando da criança é realmente muito amorosa, está transmitindo amor, mas a criança está sentindo a falta dos pais. Então a gente precisa trabalhar o quê? O preenchimento, a sensação de acolhimento dentro dessa criança. Para evitar a agressividade, a irritabilidade, existe o óleo essencial de lemongrass, também é conhecido como óleo essencial de capim-limão. Esse óleo essencial ele vai trazer o quê? O acolhimento, como se fosse um chazinho de vó, trazendo a nutrição, o abraço quentinho. É um óleo que eu utilizo muito para auxiliar na adaptação escolar, que é um dos temas da live que a gente vai, no dia 29 de outubro, conhecer mais a respeito. O óleo essencial de lemongrass eu utilizo muito com as crianças, mas tem que saber utilizar ele em dosagens baixas
para não irritar a pele, não causar nenhuma sensibilização, nenhuma intoxicação, ok? Então, como que nós podemos utilizar com a criança para diminuir a agressividade, deixar de morder os colegas na escolinha? Você vai utilizar através do aromatizador ambiental. Coloca de 3 até 5 gotas do óleo essencial de lemongrass, coloca um pouquinho de água no aromatizador ambiental e coloca lá no quarto da criança na hora de dormir. Vai ser bem interessante para ir trabalhando todos os dias. É importante dentro da aromaterapia, quando a gente quer fazer um trabalho, um tratamento realmente efetivo, a gente precisa ter rotina com o uso do óleo essencial. Então, eu preciso pelo menos aí 30 dias de utilização do óleo essencial, todos os dias à noite, por exemplo. Para quê? Para começar a estimular a mudança de comportamento, de pensamento, de hábito da criança, dos adultos que estão naquele ambiente familiar. Porque se você coloca um dia, esquece o outro, usa uma vez na semana, depois vai usando de forma aleatória, o tratamento também vai ficar aleatório, você também não vai conseguir alcançar um resultado significativo na mudança de comportamento da criança. Então, eu vou sugerir aqui para você, se você está nessa situação, de utilizar o óleo essencial de lemongrass por pelo menos 30 dias. Daiana, eu percebi um excelente resultado já na primeira semana. Meu filho e minha filha parou de morder os colegas na escola. As coisas estão melhorando muito aqui no ambiente familiar. Eu, meu marido, estamos brigando menos, a gente está com menos ataques verbais, com menos agressividade na fala também, a gente está conseguindo manifestar mais amor. Então, tudo está fluindo já com uma semana. Posso parar? Não. A sugestão é que você utilize por mais um tempo para causar o quê? Estabilidade na mudança de comportamento. Então, vou sugerir pelo menos 30 dias. Pode usar mais dias? Pode. Pode usar 60, pode usar 90, se for necessário. No caso de ultrapassar 30 dias, aí eu vou sugerir que você consulte um aromaterapeuta na sua cidade e identifique se realmente é necessário ficar utilizando 60, 90, 120 dias, porque daí realmente é interessante ter um acompanhamento, fazer um trabalho familiar. Eu estou trazendo aqui uma ideia de como que você pode trazer a aromaterapia para sua casa de forma simples, eficaz, segura, mas é claro que cada situação exige um acompanhamento, uma atenção, um suporte, muitas vezes terapêutico, porque existem históricos familiares muito diferentes e que muitas vezes precisa de um suporte. Então, deixo aqui a minha sugestão, que ela é muito importante, e se você precisar de alguma dica, Dai, eu moro em tal cidade, coloca a sua cidade. Se eu conhecer alguma aromaterapeuta da sua cidade, eu vou ter o prazer de indicar, de estimular você a conhecer a aromaterapia de uma forma profissional, amparada e segura. Então, para a gente deixar redondo, é importante compreender que para casos de agressividade, crises de raiva, irritabilidade, manifestações muito intensas, ou até morder os colegas de sala do colégio, a gente precisa utilizar com a criança o óleo essencial de lemongrass para que ela se sinta nutrida, se sinta amparada e amada, e com os pais, porque a gente precisa trabalhar os pais também, não dá para só trabalhar a criança e deixar os pais isentos de atendimento, de trabalho com a aromaterapia. Com os pais, com ambos, tanto o pai quanto a mãe, vão utilizar o óleo essencial de gerânio ou a pessoa que cuida da criança, né? Daí eu posso utilizar uma gota do gerânio no travesseiro, na hora de dormir, para que eu e meu marido possamos sentir o aroma e assim ser trabalhados com o óleo de gerânio? Pode. É importante que cada um perceba a sua responsabilidade, tome consciência dessa responsabilidade. Dentro da psicanálise, eu acho que é muito importante a gente ter essa informação. Já foi experimentado, comprovado, que quando na educação da criança se coloca ela como uma pessoa de igual para igual, onde você vai trazer as responsabilidades, conscientizar a criança, trabalhando através da amorosidade, a criança ela tem muito mais segurança emocional, ela tem um desenvolvimento intelectual muito mais avançado, porque ela é uma pessoa mais apropriada das suas emoções, ela consegue entender melhor o seu comportamento, ela realmente é uma criança mais consciente. E isso é muito interessante porque dentro da psicanálise também, quando a criança ela vem de uma família autoritária, onde tem, por exemplo, aquela frase típica que aparece muito ainda nos dias de hoje em consultório, de vez em quando eu escuto,
que é, mas criança não tem que querer nada, criança não tem que querer nada, não gostar de nada, tem que aceitar o que eu estou mandando, o que eu estou falando. E a criança tem que obedecer, não tem que querer nada. Quando você tira, né, a originalidade, a personalidade da criança, que ela não pode querer nada, o que isso vai gerar? Essa relação baseada na autoridade, na busca de alcançar um objetivo através do medo ou da violência verbal, vai gerar distanciamento e não trazer uma relação de união baseada na amorosidade. E aí são casos como, por exemplo, não é tão comum, mas surgem uma vez ou outra em consultório de que a criança fala assim, o adolescente, eu odeio meus pais, eu gostaria que minha mãe morresse, eu gostaria que meu pai morresse, eu odeio, aí se eu pudesse, eu saía de casa, ou a criança, ela manifesta uma grande dificuldade, né, de ficar naquele ambiente, de sentir a amorosidade, porque ela só recebeu agressividade, e aí então ela vai manifestar uma dificuldade de colocar o seu amor incondicional para fora nos relacionamentos, vai se tornar um adulto rancoroso, ressentido. Muitas vezes em consultório eu atendo, olha, é um índice bem grande de mulheres de 30, homens também, né, de 30, 50 anos, trazendo como queixa depressão, desânimo, e aí você vai entender por que tem aquela depressão, aquele desânimo, vem de uma dificuldade de relacionamento com seus pais na época, onde havia uma grande dificuldade de receber amor dos pais, porque eles não conseguiam manifestar amorosidade incondicional, e aí essa criança vem sentindo um vazio interno, vem sentindo uma agressão, uma violência interna, então vai se tornar um adulto com uma dificuldade de expressar esse amor, que vai gerar filhos, que vai ter dificuldade, e isso vai passando de geração em geração. Então, o óleo essencial de gerânio, eu considero ele muito especial para trabalhar justamente o adulto que vem com a queixa do passado em que os pais não demonstraram amorosidade, porque, por consequência, vai existir um desequilíbrio, uma desarmonia na forma de expressar o seu amor, e vai trabalhar também o lemongrass às crianças. Então, acho que dessa forma eu consegui trazer para vocês que com 2 óleos essenciais, a gente pode fazer uma grande mudança numa família de uma forma muito simples, através da inalação, seja no aromatizador ambiental, seja no difusor pessoal. Então, de uma forma bem tranquila. De 3 a 5 gotas do lemongrass no aromatizador ambiental e 1 gota no difusor pessoal todos os dias, por 30 dias pelo menos, ok? Agora vamos falar de um outro tema muito importante que aparece também com grande frequência. Eu escolhi temas que surgem bastante em consultório para poder auxiliar o máximo de pessoas através das lives, ok? Então, se você quiser deixar um tema, aproveitando antes de falar sobre alergia de pele, se você quiser deixar um tema, Daiane, eu estou passando por uma situação assim, você poderia sugerir algum óleo essencial, que seja, claro, com crianças com desenvolvimento infantil, ok? Coloca aqui nos comentários, vou ler todos os comentários, e aí eu vou reunir as perguntas que aparecem mais, e lá na última live, no dia 29, além de falar de distúrbio do sono, de falar de adaptação na escola, eu vou tirar algumas dúvidas e poder auxiliar casos específicos que podem contribuir com outras histórias, com outras famílias. Então, coloque aqui as suas dúvidas, as suas queixas em relação ao desenvolvimento infantil. Será que existe algum óleo que pode contribuir, ajudar? Coloca aqui que, se possível, vou contribuir ali na última live, tirando todas as dúvidas ao máximo. Então agora a gente vai falar de alergia de pele, que é um tema que aparece bastante. E a alergia de pele, ela vem dentro da psicanálise e também da psicossomática. A gente compreende que essa alergia de pele em crianças de 0 a 14 anos, ela vem muitas vezes do contexto também, né? Do ambiente onde essa criança está inserida. Geralmente existe um padrão, vamos dizer assim, pais muito exigentes que querem o quê? Que a criança seja perfeita, que ela alcance coisas que os pais não alcançaram. Então, o que acontece? Os pais projetam na criança uma vida, idealizam um caminho para a criança e esquecem de perceber se realmente aquela criança ela tem essa personalidade que estão buscando, se ela realmente gosta daquele comportamento que estão induzindo, tentando forçar com que ela tenha. Exemplo, muito comum em crianças que apresentam alergia de pele, os pais
preencherem todas as horas da criança com estudo, com atividades, porque tem que fazer isso, porque tem que ser bom naquilo outro, e pouco tempo para brincar, pouco tempo para expressar a sua personalidade, a sua criatividade, a sua liberdade de espírito mesmo. E a gente percebe que esses pais, quando já aconteceu situações, né, em consultório, perguntar, mas o que você fazia quando você era criança? Ah, eu brincava. E quantas horas o seu filho, a sua filha tem para poder brincar? Você está deixando essa criança brincar? Não, meu filho está lá estudando de manhã, de tarde e iniciozinho da noite, para que seja uma excelente pessoa, para que ele tenha oportunidades que eu não tive na minha vida. Eu quero o melhor para o meu filho, eu quero que ele seja perfeito. E aí, nessa busca de obrigar o filho a preencher uma frustração, preencher uma projeção que os pais apresentam, a criança perde a sua individualidade, a sua personalidade, a sua liberdade, ela vai ficando saturada, ela vai se oprimindo, ela vai ficando abafada e ela vai sentindo revolta, ela vai sentindo irritabilidade mesmo, de se sentir invadida, ou seja, a criança sente uma invasão, mas ela não tem a liberdade de chegar e dizer, chega, basta. A gente já viu em outras lives que a alergia na pele, ela é uma manifestação de contrariedade. Então, a gente aplica essa informação também para as crianças. O que essa criança está passando de contrariedade? Será que ela está recebendo trocentas obrigações e zero momento de lazer para poder brincar e extravasar sua personalidade? Como a criança está num meio ambiente onde ela não consegue expressar essa personalidade, ela é oprimida, a pele dela, que é o órgão que separa o externo do interno, vai demonstrar que ela está em processo de contrariedade e os pais não percebem. Vão lá, passam medicação, corticoide para eliminar aquela alergia e continuam com o padrão de comportamento. E aí, olha que interessante. Aí, quando chega na hora do consultório, eu trago esse feedback de que, olha, vale a pena deixar um período de respiro, de descanso para essa criança, automaticamente, sem medicação, sem óleos essenciais, sem nada, a criança já começa a diminuir o que? A alergia na pele. E só pela mudança de comportamento, só pela mudança de hábito. Claro que nem sempre é possível alcançar 100% de redução da alergia, da manifestação da irritabilidade, do eczema, da dermatite ali na pele, só com a mudança de comportamento e hábito, porque a crença já está extremamente inserida. Aí, nesses casos, a gente vai utilizar o óleo essencial para trabalhar essa família. Primeiro que os pais, de novo, precisam ser trabalhados. Assim, ao longo de todo o mês de outubro, você vai perceber que não dá para tratar nada na criança sem também tratar os pais. A gente não consegue, ok? E isso não é só uma abordagem minha, da Iana, como naturóloga e aromaterapeuta. É uma visão geral de profissionais da saúde que buscam olhar para o todo de forma integrativa para realmente trabalhar a causa do problema. Então, quando eu percebo pais que vão manifestar suas projeções na criança, querem a todo custo que a criança cubra, né, as suas necessidades e seja aquela pessoa perfeita que vai ter 1000 chances na vida, esquece os dons e habilidades da criança. Não, vamos fazer tal atividade, vamos preencher toda a agenda. A gente precisa trabalhar a flexibilidade dessa família, dos pais, né? Então, a gente vai trabalhar o quê? Leveza para o espírito, com óleo essencial de laranja, um óleo brasileiro maravilhoso, que traz espontaneidade, liberdade, criatividade, traz jovialidade para o espírito. Diz assim, para um pouquinho de querer projetar no outro, relaxa um pouco essa cobrança, aproveita mais a vida, respira e olha qual é a personalidade, olha qual é a identidade dessa criança que você gerou, né? Esse é um indivíduo, como é que vai ser esse adulto? Vai ser um adulto cheio de normas, obrigações, ou vai ser um adulto que é capaz e consegue aproveitar a vida também? Então, os pais precisam se trabalhar no ambiente familiar com laranja doce. Isso já vai trazer uma grande melhora. Você pode utilizar de 3 a 5 gotas do óleo essencial de laranja doce no ambiente, coloca um pouco de água, aromatiza o local para sentir e assim trabalhar. Pode ser de noite antes de dormir, então vai sentindo por um longo período o aroma, assim vai se trabalhando. E com a criança, você pode utilizar um óleo vegetal amazônico, um óleo vegetal brasileiro maravilhoso para dermatite, eczema e alergias, que é o óleo vegetal de andiroba.
No óleo vegetal de andiroba, você vai utilizar alguns óleos essenciais. Pode ser o patchouli, que é um excelente óleo para alergias, ou até mesmo a lavanda já vai contribuir em alguns casos. Pode ser que a lavanda não dê conta de determinada situação, mas ela na maioria das vezes é eficaz. Se você não alcançar um resultado com andiroba e lavanda, vai de andiroba com patchouli, que daí é mais certeiro, ok? Então você vai utilizar qual quantidade de óleo essencial de patchouli no óleo vegetal de andiroba? De 3 a 5 gotas para 20 ml de andiroba. De 3 a 5 gotas de óleo essencial de patchouli ou lavanda para 20 ml de andiroba. Aplica na região que apresenta alergia todos os dias, 2 vezes ao dia. Então, com o óleo essencial de patchouli, além de você trabalhar a alergia, a cicatrização da pele, a regeneração, você vai trabalhar no emocional dessa criança a noção de limite. Então, ela vai conseguir aprender a dizer, olha, aqui está invadindo o meu espaço, olha, eu estou sentindo que eu estou me sentindo irritada ou contrariada na questão de perder a sua originalidade, a sua identidade. Então, a criança ela vai se desenvolver também para dar alguns feedbacks, talvez ter mais oportunidade com pais mais flexíveis e de dizer, opa, eu vou preencher aqui sim minha agenda, mas também vou ter oportunidade de brincar, aqui está ultrapassando, eu estou apresentando esgotamento mental e assim por diante, ok? Então, o patchouli já vai trabalhar o desenvolvimento mental da criança, o comportamento dela e também a alergia. E dessa forma, com essas dicas simples, mas muito eficazes, muito efetivas, você pode utilizar a aromaterapia para auxiliar no desenvolvimento infantil. Se você precisa de algum desses óleos essenciais, não tem em casa, aproveita, vai lá no site da Harmonia Aromaterapia e nesse mês a gente tem um cupom de desconto que é Mês das Crianças, tudo junto e sem acento. Mês das Crianças, tudo junto e sem acento. Assim você aproveita os óleos essenciais com desconto, vai utilizando a aromaterapia com a sua família. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre os óleos essenciais e como utilizar no dia a dia em casa, auxiliando no desenvolvimento infantil. Espero vocês na próxima segunda-feira, às 19 horas, para falar de foco, concentração e TDAH. Um beijo e até segunda-feira que vem.